Em 10 de abril de 1998, estreava Cidade dos Anjos, um dos romances mais bem qualificados da década de 90, dirigido por Brad Silberling. Esse filme, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, ele teve uma importância tão grande quanto outro romance que também é da mesma década, só que um pouquinho lá para trás, que foi Ghost. No entanto, nessa história, protagonizada por Nicolas Cage, ainda quando estava no auge de sua carreira, vamos nos encontrar com Seth, que é um anjo encarregado de tomar conta de Los Angeles, juntamente com outros. No entanto, ele acaba se apaixonando por Maggie, que foi interpretado por Meg Ryan, uma cirurgiã. Ela fica transtornada ao perder um paciente na mesa de cirurgia, e o próprio Seth, que foi interpretado, como disse ainda há pouco, por Cage, acompanha todo o seu sofrimento e desenvolve por ela uma espécie de paixão. Para viver esse amor intensamente, Seth considera desistir da eternidade. Olha, um roteiro muito bem trabalhado, um filme que logo de cara ele já ganha o seu coração, não só pela atuação do Nicolas Cage, mas como que o diretor já mostra para você logo de início o que ele quer com aquele filme. Ele quer tocar o seu coração, e não só dos românticos apaixonados, mas sim uma mensagem subliminar, ou nem tanto assim, digamos que escondida no filme, que em alguns pontos até mesmo é escancarada para quem já tem uma certa espiritualidade, tem como base toda essa história que a gente vai comentar lá no fim quais são essas mensagens, ok, pessoal? Ele consegue passar através de imagens muito bem trabalhadas, uma produção excepcional a se considerar a época. Eu lembro que a trilha sonora, fabulosíssima, com destaque para Iris, do grupo Go-Go Dolls, que tocou aí na MTV, tocou, melhor dizendo, não, né? Passou aí o videoclipe na MTV durante 4, 5 anos. O filme de 98, eu lembro que até 2003 a gente via Go-Go Dolls tocar Iris com as cenas do filme para todo o lado. E a maneira e a pureza com que o Seth acaba se apaixonando por essa médica faz com que você deslize fácil na história. Não chega a ser propriamente dito aquele romance super melado, mas tem uma história por detrás disso que até mesmo quem não é assim tão fã de filmes de romance consegue se entreter, e na época, sobretudo, foi um grande sucesso de bilheteria. Tem um outro personagem muitíssimo importante dentro da trama, que é aquele velhinho, né? Ou seja, o Sr. Messenger, que começa ali como quem não quer nada, como um dos pacientes da médica, mas que tem uma grande importância por detrás de toda a história, que consegue unir muito bem o que o Seth está querendo com o que a Meg acaba aos poucos desejando. Esse filme ele foi muito aclamado, inclusive também pelas pessoas que têm uma certa fixação por anjos. Afinal de contas, mesmo ele não mostrando o Seth e os demais anjos com asas, ele mostra exatamente aquilo em que é dito a respeito dos anjos da guarda a todo o momento. E como eu disse ainda há pouco, não canso de repetir, não ficou uma coisa enjoada, não foi um filme assim que, por exemplo, eu quando fui assistir, um pouco depois da estreia, eu lembro na época, fui com uma amiga que queria ver muito filme, mas eu me lembro até hoje que eu não estava muito com aquela fixação, porque eu não sou muito chegado em romancezinho. Mas, quando eu sentei, acompanhei e entendi principalmente o que é aquela mensagem que o filme ele passa para você, muito além do romance, eu saí praticamente aplaudindo Cidade dos Anjos de pé. E para a gente falar a respeito dessa tal mensagem, não é uma mensagem de amor, e sim uma mensagem de ser humano para ser humano, apesar de que ela vem propriamente dita de um anjo para um ser humano. Ou seja, esse filme ele mostra o tão quão você não deve se apegar à matéria e o tão quão você tem que considerar as suas decisões e não tomá-las de maneira precipitada.
levando em conta que a nossa passagem nesse mundo ela é muito rápida e o verdadeiro amor ele sobrepõe as barreiras da matéria. É isso que você entende, subentende e muito entende assistindo Cidade dos Anjos. Se você é um daqueles que ainda não assistiu, corra e assista. Se você já assistiu, faça como eu fiz hoje à tarde. Assista de novo, afinal de contas é um filme para você assistir a todo momento e de coração aberto. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas com certeza, pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!